eu coloquei caldo em casa de mentira. Meu Deus do céu. Esse silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente e prestar atenção. Pronto. Hoje vamos falar de um filósofo e economista chamado David Ricardo. Ele que viveu na transição do século XVIII para o século XIX, entre 1772 e 1823. E ele vai defender que o comércio beneficia a todos os países. O livre comércio é a melhor situação ou circunstância possível para o desenvolvimento de todos envolvidos numa economia de livre mercado, porque isso leva ao que ele chama de vantagem comparativa. Como é que funciona a vantagem comparativa segundo David Ricardo? Vamos imaginar uma situação. Fazer um produto implica custos. Toda e qualquer mercadoria, todo e qualquer produto, para você fabricá-lo, você tem que o quê? Gastar, tem custo, não é de graça. Para você fazer qualquer produto e qualquer mercadoria, haverá custos. E um desses custos é o tempo. Os ingleses, principalmente, depois dos norte-americanos, cunharam a expressão time is money. O que significa isso? Tempo é dinheiro. Muito bem, Xará, é isso mesmo. Tempo é dinheiro. Então, é um custo também. Quanto mais tempo você demora para fazer uma mercadoria, mais caro ou mais valor você vai agregando a essa mercadoria, a esse produto. Porque o tempo também é valioso dentro de uma economia capitalista. Então vamos lá, mesmo que o país A faça tudo melhor que o país B, ele lucrará mais concentrando-se no que ele faz melhor. Vamos pegar o país A, Argentina, o país B, Brasil. E aí, é muito custoso sacrificar tempo no que ele não faz tão bem. Aí no caso hipotético aqui, né, isso deixa o país B, que faz bem, mas não é o melhor do mundo, né? O que o país A não faz, uma chance de fazê-lo sem concorrência acirrada. Vou pegar um exemplo aqui que ele vai falar do sapato e do chapéu. Se um país faz melhor sapato, ele tem que parar de fabricar chapéu e fabricar só sapato. Focar naquilo, porque é aquilo que dá a ele uma vantagem comparativa, porque ele faz um produto melhor, de melhor qualidade, com melhor preço e menos tempo. E aí o outro país que produz chapéu e sapato, ele vai ter que abandonar um dos dois e fazer aquele que ele faz melhor, ou aquele que o mercado está demandando, está necessitando, né? Então isso deixa o país B, que faz bem, mas não é o melhor do mundo, que o país A não faz, uma chance de fazer sem concorrência acirrada. Por isso é sempre importante o país focar naquilo que ele faz melhor. Só que essa teoria é extremamente complicada. Por exemplo, o David Ricardo, ele era inglês. Foi na Inglaterra que aconteceu a Revolução Industrial. Então, ter indústrias é uma vantagem comparativa desenvolvida pelos ingleses. E as indústrias eram indústrias têxteis, ou seja, que faziam tecidos. Então, os ingleses, eles deveriam focar só em fazer tecidos. Eles tinham um acordo, que era o Tratado de Methuen, com Portugal. Vocês lembram desse acordo? Qual que era? O Tratado de Methuen? Nesse tratado ficou estabelecido que os portugueses importariam os tecidos ingleses, que era o que a Inglaterra fazia melhor, por causa da Revolução Industrial que ocorreu lá, e levou isso a Inglaterra a ter uma vantagem comparativa, enquanto o que Portugal fazia de melhor naquela época era vinho. E aí, Portugal exportava vinho para a Inglaterra. Só que isso gerou um prejuízo significativo para Portugal, porque os ingleses tomavam menos vinho do que os portugueses usavam roupas. E
E acabou que praticamente todo o ouro do século XVIII que Portugal extraiu do Brasil foi parar aonde? Na Inglaterra. Ele falava, ele acreditava que essa vantagem comparativa beneficiaria a todos, mas não beneficiou no caso de Portugal. Portugal se lascou com isso. E depois se lascou mais ainda, porque por conta desses tratados, desses acordos comerciais que tinha com a Inglaterra, Napoleão chega ao poder na França e estabelece o bloqueio comercial. E esse bloqueio comercial fez com que a família real tivesse que fugir de Portugal e veio parar aqui em 1808 no Brasil. Isso levou a economia portuguesa a uma crise gigantesca. E a Inglaterra teve problemas também por conta do bloqueio comercial, bloqueio continental estabelecido pelo Napoleão. Porque a Inglaterra naquela época, ela era uma grande indústria. Ela exportava tecidos, importava vinho de Portugal e alimentos da Europa, principalmente trigo, da Europa continental. Como foi estabelecido o bloqueio continental, o trigo não estava chegando na Inglaterra. O que a Inglaterra fez? Incentivou com que os seus próprios habitantes plantassem trigo. Aí a galera começou a plantar trigo pra caralho, achando que ia lucrar muito com trigo. Por quê? Porque o preço do trigo tinha subido lá em cima, porque eles não estavam conseguindo importar trigo da Europa. Aí plantaram, aí acabou a guerra, Napoleão morreu, e aí a galera que tinha plantado trigo agora estava com trigo demais. O que acontece quando você tem um produto demais no mercado? Prejuízo, né? Porque os preços dele, que ele achou que ia lucrar demais, vai lá embaixo. Aí o que começou a fazer para tentar vender o preço que eles não tomariam prejuízo? Começou a taxar, a cobrar altos impostos do trigo estrangeiro. Então ele acreditava que ambos os países, ou todos os países, poderiam se beneficiar com esse comércio aí, né? Ambos os países se beneficiam da vantagem comparativa e faz o uso aí mais eficiente do seu tempo e do seu recurso. Então você vai gastar menos tempo para aprender alguma coisa, você já é expert. A Inglaterra é expert em indústria, em máquinas, na produção têxtil de tecidos. A Portugal era especialista na produção de vinhos. E o Brasil, nesse caso, é um grande produtor de commodities. Então, nessa perspectiva do David Ricardo, a economia ficaria estagnada. A Inglaterra sempre sendo a fábrica do mundo, Portugal sendo o grande produtor de vinho do mundo e a gente o grande produtor de commodities, de minério, de produtos da agricultura e da pecuária. E nenhum país ia se desenvolver. Isso é uma falácia, porque muitos países, mesmo não sendo especialistas em algo, investiam alto e conseguiram reverter esse quadro, como por exemplo os tigres asiáticos, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, até a década de 70, ela era um país que não tinha destaque nenhum no comércio mundial. E aí ela começa a investir pesado em educação, ciência e tecnologia. E esse investimento pesado fez com que a Coreia começasse a produzir aparelhos eletrônicos e automóveis. Na mesma época, o Brasil também produzia. O Brasil, na década de 70, tinha uma empresa eletrônica, que produzia aparelhos eletrônicos, inclusive televisão, e videogames, que era a CCE, e tinha uma empresa de automóveis brasileira. No começo, tanto a brasileira quanto a coreana eram ruins. A coreana era a Hyundai, a empresa de eletrônicos era a Samsung. Mas com o tempo e investimento em ciência e tecnologia, hoje a Samsung é uma das maiores concorrentes no mercado de aparelhos eletrônicos, de televisão, celular. E tem também um dos melhores concorrentes no mercado internacional de automóveis, que é a Hyundai. E o Brasil, não, o Brasil foi e desistiu de investir nessas empresas. A CCE faliu e a empresa brasileira, que era a Lada, se eu não me engano, também quebrou. A fábrica de automóveis brasileira. E aí o Brasil vai continuar condenado a exportar commodities, que é recursos naturais, riquezas naturais, é minério, é grãos e é carne, né? Produtos
alimentícios aí vindo de animais como a pecuária. Então, ele diz isso: se o trabalhador ele faz chapéu 20% melhor e faz sapato 50% melhor, ele deve focar no sapato. Deve focar sempre naquilo que ele faz melhor, porque isso vai dar uma vantagem comparativa para ele no mercado competitivo internacional. Então ele deve se concentrar nos sapatos. Esse é o modo mais lucrativo aí de usar o tempo. Então todo mundo deveria ficar condenado a focar somente naquilo que faz bem. Mas a economia mundial do século XVIII e XIX para cá mostrou que não é assim que funciona. A China também era muito atrasada e hoje compete. Compete e tem produtos até melhores em vários aspectos que outros. Já falei da Coreia, que melhorou significativamente, o Brasil existiu. A Coreia hoje tem a Samsung e a Hyundai, que na década de 70 não era nada, hoje são as melhores empresas do mundo em eletrônicos e em automóveis. E a China? A China está competindo em praticamente todos os mercados. Nos Estados Unidos, ele tinha a produção de pneus e lá, agora em 2009 teve um problema seríssimo lá, com os pneus chineses, que são muito mais baratos e de qualidade similar, não é de qualidade inferior. Durante algum tempo, os produtos chineses eram de qualidade inferior. Assim como durante algum tempo a Samsung tinha qualidade inferior, a Hyundai tinha qualidade inferior. Mas eles investiram tempo, ciência, tecnologia, dinheiro, conseguiram mudar o quadro. Então, esse pensamento de David Ricardo podia naquele tempo ele achou que funcionava. Mas era uma forma de pensar a economia que ia condenar os países a sempre fazer as mesmas coisas. E fazendo as mesmas coisas, alguns teriam vantagem comparativa porque produzem mercadorias e produtos com maior valor agregado. Todo produto que tem uma máquina envolvida no processo, isso acrescenta valor aos seus produtos. O trabalhador B não é melhor do que é em nada, mas ele faz chapéu melhor do que faz sapato. E aí, como o A vai fazer sapato, vai focar no que ele sabe, o B vai aproveitar que não está fazendo chapéu para começar a fazer chapéu, ou para continuar fazendo chapéu e trocar aí, ou usar essa vantagem comparativa no comércio com A. Então, ao fazer sapatos, ele tem a vantagem comparativa aí e pode negociar com o trabalhador A. Né? Então, como eu disse, lá no século XIX, 80 mil pessoas juntaram-se em Manchester, na Inglaterra, para protestar contra a lei dos cereais. Estavam cobrando altos impostos, para quê? Para tentar vender os cereais que eles tinham produzido durante as guerras napoleônicas, né? Que mantiveram alto preço do trigo e limitaram as importações. Muita gente diz que a Inglaterra e os Estados Unidos, eles conseguiram chegar ao status de potência graças ao livre mercado, mas não foi. Foi com alto índice de intervenção do Estado na economia. O aumento da importação de pneus também na China fez os Estados Unidos impor restrições em 2009 aos pneus chineses, né? Por sua vez levou a uma briga comercial ampla e a deteriorização das relações diplomáticas entre a China e os Estados Unidos, que se acirram ainda mais agora na disputa pelo 5G. Inclusive, os Estados Unidos não queriam que a China entrasse no mercado norte-americano. Ela principalmente lutou contra isso. Então, essa vantagem comparativa aí, entre aspas, é uma forma de manter os países que são considerados as maiores potências mundiais como maiores potências, porque eles continuam produzindo aquilo que eles fazem de melhor, mas o que eles fazem de melhor é aquilo que é mais caro, é aquilo que dá mais lucro. Enquanto os países vão continuar produzindo coisas que dão menos lucro e vão continuar em desvantagem. Na verdade, não é uma vantagem comparativa, mas uma desvantagem comparativa.